Vamos, meus queridos irmãos, abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, eu lerei, meus irmãos, este capítulo. Peço que todos acompanhem com bastante atenção e não permita que nada o atrapalhe de prestar atenção na leitura da palavra do Senhor. Diz-nos assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o, novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos, queridos, mais uma vez fechar nossos olhos e orarmos agora pedindo a Deus que aplique a sua palavra ao nosso coração. Feche os seus olhos, ore rogando ao Senhor que fale ao seu coração a palavra que nós já lemos. Diga: Senhor, eu preciso aprender mais da tua palavra. Eu preciso ser, ó Deus, instruído pela tua palavra, porque eu quero ser mais parecido com Jesus Cristo, porque eu quero viver para a tua glória. Ore também pelos irmãos que estão aqui. Diga: Senhor, abençoe também aos meus irmãos, falando ao coração de todos aqui. Ore também pelo pregador
clamando ao Senhor misericórdia, graça, que Ele use a minha vida, não permitindo que eu fale de mim mesmo, não permitindo que as minhas fraquezas, dificuldades físicas, ou qualquer que sejam, venham atrapalhar a exposição da palavra do Senhor. Pai Celestial, a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra, ó Deus, é tão preciosa. Ó Senhor, quantos, ó Pai, deram a própria vida para que a Tua palavra, ó Deus, chegasse até nós. O Senhor mesmo a preservou ao longo de tantos e tantos anos. O Senhor mesmo, ó Deus, a trouxe até nós. E o Senhor nos dá a bênção de a termos, ó Deus, e a bênção de podermos abrir a Tua palavra, ler, ó Deus, estudar a Tua palavra e nos alimentarmos da Tua palavra. Senhor, não há nada mais prazeroso, não há nada, ó Deus, mais instrutivo, mais abençoador, ó Deus, do que a Tua palavra que corrige, a Tua palavra, ó Deus, que encoraja, a Tua palavra, ó Deus, que revela aquilo que precisa ser mudado, a Tua palavra, ó Deus, que nos renova, a Tua palavra que pela ação do Teu Espírito Santo nos renova, nos anima, nos conforta, ó Deus, nos trata, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós Te agradecemos por ela e pedimos-Te, ó Pai, mais uma vez, aplique, ó Deus, ao nosso coração, fale conosco, ó Deus, não simplesmente o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Não permita que nada, ó Deus, absolutamente nada nos atrapalhe de estarmos atentos, ó Deus, à exposição da Tua palavra. Por Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a Tua palavra encarnada, é no nome dEle que nós oramos gratos. Amém. Meus queridos irmãos, nós, na semana passada, ouvimos sobre Mateus 28, o texto da chamada Grande Comissão, e o tema da mensagem foi sobre a grande missão, foi a grande missão. Qual é, meus irmãos, a grande missão da igreja? E olhando para Mateus 28, de 18 a 20, nós vimos que a grande missão da igreja é ir, ou indo, fazer discípulos de todas as nações, de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ensinado. Esta é a grande missão da igreja, fazer discípulos, fazer imitadores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo, e então ensiná-los dia após dia. E eu disse, meus irmãos, na semana passada, no domingo passado, que para fazermos discípulos, nós precisamos primeiramente ser discípulos de Jesus. E eu disse, meus irmãos, que o grande propósito de Deus para a nossa vida, a missão maior para nós é de vivermos para a glória dEle. E como que nós vivemos para a glória de Deus? Sendo imitadores de Jesus, buscando ser cada dia mais parecidos com Jesus, imitando a Jesus, sendo de fato discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus. Eu disse até que a nossa igreja tem buscado isso. Pregação, ensino, tudo que fizemos, tudo que fazemos, tudo que fizermos, temos feito e faremos buscando isso, sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Eu olho, meus queridos irmãos, para servos de Deus, eu olho para servos de Deus do passado, como o apóstolo Paulo, como Epafrodito, que ele cita aqui, como Timóteo, e nós podemos verificar que eram pessoas que imitavam a Jesus. E nesta epístola, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreveu quando estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, certamente foi na sua primeira prisão, por volta do ano 60, o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemão. O apóstolo Paulo, meus irmãos, estava preso, mas não estava impedido de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, não podia sair daquela casa, mas isso não impedia de orar, não impedia de pregar, não impedia de atender pessoas, não impedia e não impediu de escrever epístolas. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta epístola para crentes, para uma igreja que ele mesmo certamente havia fundado quando ele esteve em Filipos. Nós lemos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, a passagem em que Paulo esteve em Filipos, juntamente com outros, e Paulo, meus irmãos, escreve uma carta que ficou conhecida como a Carta da Alegria.
Filipenses, Epístola aos Filipenses. E nesta carta, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai instruindo aqueles cristãos, aqueles crentes em Cristo Jesus, como eles deveriam viver, como eles deveriam reagir diante das circunstâncias, das situações, como eles deveriam, meus irmãos, em suma, imitar a Jesus Cristo. Paulo, no capítulo de número 1, meus irmãos, fala sobre isso. Ele agradece àqueles irmãos, ele fala sobre a situação que ele estava e o progresso do Evangelho. Ele diz no verso de número 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele já vai dizendo, meus irmãos, que ele tinha como o projeto de vida, como objetivo de vida, viver para o Senhor. E por isso ele estava disposto também a morrer para o Senhor. Ele dizia então, ele já estava dizendo para aqueles irmãos lá da cidade de Filipos que eles deveriam também viver assim. E é por isso que no verso 27 do capítulo 1 ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo vai falando da importância deles viverem para o Senhor e viverem em união, em unidade. E no capítulo 2 Paulo continua desenvolvendo essa ideia da importância da unidade. E o que me chama a atenção, meus irmãos, e o que eu quero destacar aqui, já que nós entendemos que devemos ser discípulos do Senhor, imitadores de Jesus, é como Paulo, meus irmãos, exorta aqueles crentes e a todos nós a vivermos, queridos, como imitadores do Senhor, também o imitando na sua humildade, no seu amor. Percebam no versículo 1 do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo então continua a ideia da unidade, como a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa estar em unidade. Estar em unidade, meus irmãos, não significa simplesmente estarmos juntos. Estar em unidade não significa simplesmente participarmos de muitas programações juntos. Estar em unidade vai além disso. É possível que tenhamos grupos de pessoas que se ajuntam, mas não tenham unidade. É possível que haja casais que vivem debaixo do mesmo teto, quem sabe até compartilhem a mesma cama, mas não tenham verdadeira unidade, verdadeira comunhão. Aliás, a comunhão que a palavra do Senhor fala é a comunhão no Espírito, que é o próprio Deus que dá, e que nós apenas devemos preservar, a comunhão da unidade na fé. Então, meus irmãos, para que vivamos em comunhão e em unidade, nós devemos ter o mesmo propósito. E qual, queridos, deve ser o nosso propósito? Nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nós já temos visto isso. Verso 2, Paulo diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E então, a partir do verso 3, Paulo dá aqui uma aplicação prática do que significa isso, ou o que não deve, o que atrapalha isso, o que não deve acontecer. Ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Nós não podemos, meus irmãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vivermos fazendo as coisas por partidarismo. Fazermos coisas buscando a glória para nós mesmos, ou para um determinado grupo, ou buscando o nosso próprio interesse em detrimento do interesse de outros. Nós não podemos viver divididos com propósitos diferentes, cada um puxando a corda para o seu lado, como se diz por aí, a sardinha para o seu próprio lado. Não. Por isso que Paulo diz, não façam nada por partidarismo ou vanglória, para a glória própria. Nós não podemos, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, como aqueles que desejam e buscam ser mais parecidos com Jesus, vivermos projetos diferentes. Aliás, se é o mesmo propósito, viver para a glória de Deus, sendo mais parecidos por Jesus, como haveria entre nós partidarismo ou vanglória? Paulo está dizendo, não, de forma alguma. Nisso não há unidade. E Paulo continua, mais por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui está, meus irmãos, eu creio, o ponto principal aqui, para que vivamos como imitadores do Senhor Jesus Cristo.
Nada façais por partidarismo ou para glória própria. Paulo diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E Paulo completa, no verso 4 ele complementa, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus queridos, como essas palavras vão de encontro, e eu não estou dizendo ao encontro, mas de encontro com o mundo. Como esse estilo de vida, meus irmãos, se choca com o estilo de vida do mundo, onde o tema ou o lema é cada um por si e Deus por todos. Quando dizem Deus por todos, onde o lema é cada um cuide de si mesmo e busque os seus próprios interesses, cada um faça o que achar melhor, e o importante é que você possa se sobressair, o importante é que você seja feliz do seu jeito, e se para isso for preciso você pisar em outros, faça, afinal de contas você precisa ser um vitorioso, você precisa ser um vencedor, você precisa se destacar. E é triste ver como muitos pais têm ensinado isso aos filhos. Você precisa se sobressair, você precisa ser o melhor, então não se importe com os outros, não deixe que ninguém te atrapalhe, busque o que for melhor para você. E nisso, meus irmãos, nós vemos uma sociedade como a que nós temos vivido. Pessoas egoístas, pessoas individualistas, pessoas egocêntricas, pessoas que não se importam com o outro, cada um buscando o seu próprio interesse. E se for necessário prejudicar outro para alcançar o seu interesse, ele vai fazer isso. E o triste, meus irmãos, é quando nós notamos isso não somente no mundo, ou seja, entre pessoas que não amam a Deus e não conhecem a Deus, mas quando notamos isso dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando notamos, meus irmãos, partidarismo, quando notamos divisão, quando notamos cada um buscando o que é melhor para si mesmo, quando notamos pessoas buscando glória para si mesmo, quando notamos pessoas querendo se sobressair sobre os outros. Aliás, se é sobressair, é sim sobre os outros. Quando notamos pessoas procurando se sobressair aos outros, quando notamos pessoas querendo aparecer mais que os outros, ganhar mais do que os outros, terem mais glória do que os outros. Isto, meus irmãos, é uma incoerência no meio cristão, porque a palavra do Senhor nos ensina que como igreja nós somos corpo de Cristo, e como membros uns dos outros existimos para a edificação do corpo e devemos servir uns aos outros. E é por isso, meus irmãos, que Paulo está dizendo, não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui, meus irmãos, nós vemos como a palavra do Senhor é clara e nos aponta. E nós vemos logo abaixo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, membros do corpo, membros uns dos outros, nós devemos viver de forma humilde e amorosa. Nós somos chamados, meus irmãos, para como imitadores do Senhor Jesus Cristo, vivermos de forma humilde e em amor. Humilde e em amor. Humildade e amor. Duas características, meus queridos e amados irmãos, que devem ser encontradas na vida de um crente. Muitas outras deveriam ser encontradas. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que a despeito de outras qualidades, como conhecimento bíblico, como tantas outras que poderíamos citar, a humildade e o amor caracterizam a vida daquele que é um discípulo do Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus mesmo disse, vós sois meus discípulos, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são meus discípulos, vocês são meus servos, vocês são meus imitadores, se vocês cumprem o que eu mando. Vocês são meus discípulos, e nisso conhecereis que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus Cristo, meus irmãos, deixa claro, ao longo do seu ministério, que aquele que quer segui-lo deve imitá-lo, e aquele que vai imitá-lo, ele deve cumprir a sua vontade. Jesus deixa tão claro que a sua vontade é amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, vivermos em humildade, cada um servindo ao outro. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, desenvolve esse ensinamento de Jesus Cristo, escrevendo para aquela igreja lá em Filipos. E a pergunta inicial para nós é, temos nós vivido em humildade e amor? A humildade e o amor, características do servo de Deus. É estranho, eu até comentava isso na mensagem de ontem, numa igreja que preguei lá em Campinas, é estranho ouvir alguém que se diz cristão, crente, servo do Senhor Jesus, discípulo de Jesus, e você olha para ele, o que você na vida dele é empáfia.
O que você vê na vida dele é orgulho. Pessoas que se dizem cristãs, servos do Senhor Jesus. Ele diz, eu sou um cristão. E alguém diz que a palavra cristão significa pequeno Cristo. E a pessoa se diz, eu sou um cristão, mas ela te olha de cima para baixo. Ela desdenha os outros, ela se acha melhor do que os outros, ela quer glória para si, ela quer ser servida, ela quer ser notada, ela quer ser agradada, ela quer, meus irmãos, glória para si mesma. Isso, meus irmãos, não são características de um cristão, muito pelo contrário, nada tem a ver com o cristianismo. Então, queridos, dizermos que somos cristãos e agirmos com vanglória, buscarmos glória para nós mesmos e agirmos com orgulho, com arrogância, com empáfia, é um contrassenso, nada tem de cristão. Nós fomos chamados, meus irmãos, para agirmos em humildade, e a humildade nos leva ao serviço. Aquele que é orgulhoso, aquele que se sente superior, aquele que olha o outro de cima para baixo, aquele que se sente mais importante, mais valoroso, mais capaz, ao invés de servir ao outro, o que ele vai querer? Ele vai querer ser servido. E quantas vezes dentro da igreja nós vemos atitudes desse tipo, e se não cuidarmos, meus irmãos, e precisamos ser sinceros, eu não quero que você fique pensando no outro, eu não quero que agora você fique pensando, eu conheço alguém assim, fulano é assim, eu quero que você olhe para a sua vida e para o seu coração, porque o que eu estou fazendo, meus irmãos, é a mesma coisa, eu estou olhando para a minha vida. E eu confesso aos irmãos que toda vez que eu olho para Jesus, toda vez que eu leio a palavra do Senhor, e eu vejo como Jesus agia, como Jesus amava, perdoava, servia, eu fico com vergonha porque eu vejo o quanto eu estou longe de ser parecido com Jesus. Então olhe para a sua vida, porque nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus, e a sua primeira preocupação não deve ser se a pessoa que está ao seu lado, se a pessoa que frequenta essa igreja é imitadora de Jesus. Primeira preocupação é se você é um imitador de Jesus. E é claro que a segunda preocupação deve ser com o outro, não porque você está apenas querendo criticar o outro, mas agora como imitador de Jesus, você se interessa verdadeiramente pelo outro, pelo seu irmão, e você o ama a ponto de querer também que ele seja um imitador de Jesus, e aí você vai se preocupar com ele. Mas não para criticar, não para julgar, mas por amor para ajudar. Mas a nossa primeira preocupação deve ser conosco, ou seja, será que eu sou um servo de Jesus? Há de fato características de humildade na minha vida. Alguém disse que se a pessoa diz eu sou humilde, já demonstra que ela não é humilde, porque quem é humilde não se diz humilde. Certamente, meus irmãos, ao pensarmos sobre isso, nós chegamos à conclusão que não temos sido humildes como deveríamos. Quantas vezes, meus irmãos, nos sentimos superiores aos outros? Quantas vezes nos sentimos mais capacitados que os outros? Nos sentimos mais importantes que os outros? Sejamos sinceros. Eu estou chamando os irmãos aqui nesta mensagem para sermos sinceros com o nosso próprio coração e avaliarmos o nosso próprio coração. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que não devemos fazer nada por partidarismo ou por glória própria, mas por humildade. E aquele que vive com humildade, ele demonstra isso, e ele diz, considerando cada um o outro superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é propriamente nosso, senão também cada qual o que é dos outros. Aqui, meus irmãos, Paulo fala sobre humildade, Paulo fala sobre interesse pelos outros, ou seja, podemos traduzir isso por amor. Humildade e amor. Nós fomos chamados, meus irmãos, para vivermos em humildade e amor. Nós fomos chamados, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, para servirmos uns aos outros em amor, não por interesse próprio. Não é aquele tipo de serviço, olha, eu quero fazer algo por você porque com certeza você poderá fazer algo por mim. Não é esse tipo, meus irmãos, de serviço, de ajuda interesseira. Eu vou te ajudar porque quem sabe lá na frente eu preciso de você. Eu vou te ajudar, mas não esqueça, eu quero a retribuição, não é isso. Aquele que serve verdadeiramente por amor, e aí nós nos lembramos de 1 Coríntios 13, quando Paulo explica sobre o amor bíblico, é o amor que não busca os seus próprios interesses, é o amor, meus irmãos, que não se vangloria, é o amor, meus queridos, que não está preocupado consigo mesmo, mas que está preocupado com o outro. É este amor, a ponto de Paulo dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É este amor, meus irmãos, que considera cada um os outros superiores a si mesmo. Nós somos chamados, eu repito, para uma vida de humildade e de amor.
E é assim, meus irmãos, que Jesus nos ensinou. E Jesus ensinou através de palavras. E Jesus ensinou através do seu testemunho. Interessantemente, meus queridos, a partir do versículo de número 5, o apóstolo Paulo vai exemplificar isto. Depois dele dizer que nós devemos viver em humildade e em amor, o apóstolo Paulo nos dá 4 exemplos. Eu fui chamado a atenção para isso lendo recentemente um artigo do Tiago Zambelli, lá no site Toda Elohim. Tiago Zambelli tem um artigo chamado 4 exemplos de humildade e interesse pelos outros. E ele demonstra, a partir do versículo 5, comentando a partir do versículo 5, 4 exemplos que o apóstolo Paulo dá de humildade e amor. Paulo dá o exemplo do Senhor Jesus Cristo, Paulo dá o seu próprio exemplo, Paulo dá exemplo de Epafrodito, Paulo dá o exemplo de Timóteo. 4 exemplos vivos do que significa uma vida de humildade e amor. Vejamos então agora, meus irmãos, de forma bastante objetiva, estes 4 exemplos de humildade e de interesse pelos outros que o apóstolo Paulo começa a falar no começo do capítulo 2 e ele exemplifica. Como eu disse, o primeiro exemplo que o apóstolo Paulo nos dá é o exemplo perfeito, é o exemplo máximo, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nós devemos de fato imitar. Observe a partir do verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam, meus irmãos, que exemplo maravilhoso, perfeito. Jesus Cristo, o próprio Deus, o Deus encarnado, é o nosso maior exemplo, é o nosso exemplo perfeito de humildade, serviço e amor. O apóstolo Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, imite a Jesus Cristo, seja como Jesus Cristo. E qual o exemplo que Jesus deu, que Paulo vai aqui dizer? Paulo poderia falar da santidade de Jesus, Paulo poderia falar da operosidade de Jesus, Paulo poderia falar de tantas características do nosso Senhor Jesus, mas Paulo vai focar em 2 características que ele começa no início do capítulo 2, humildade e serviço, humildade e amor. Este, queridos, foi Jesus Cristo o maior e é o maior exemplo da história sobre a humanidade. O próprio Deus, diz o apóstolo Paulo aqui, assume a forma de servo. Diz o apóstolo Paulo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Nós sabemos, nós já estudamos aqui mesmo na nossa escola dominical, certamente os irmãos estudaram na classe de doutrinas, os nossos seminaristas aqui estudam no seminário a respeito das 2 naturezas de Cristo, o que para nós é um mistério. Porque conforme a palavra do Senhor, Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. E quando, meus irmãos, nós olhamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos que Jesus Cristo é o Verbo e que o Verbo estava com Deus e o Verbo, a palavra, o Logos era o próprio Deus. E o que aconteceu com aquele que era Deus, que é o próprio Deus? João diz que ele se fez carne e habitou entre nós, a ponto dele ser chamado de Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus entre nós, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que o mesmo João diz no capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele, meus irmãos, assume a forma humana, e isto já é um ato de amor e de humildade extremo. Aquele, meus irmãos, que antes era somente Deus, e quando eu digo era somente Deus, é no sentido de que ele não era homem, ele não tinha a forma humana, não habitava num corpo humano, somente Deus, ele não precisava de mais nada. Jesus, fazendo parte da Trindade, sendo o próprio Deus, não precisava de mais nada. E o que Jesus faz, meus irmãos? E por isso que eu digo, não é exemplo maior de amor e de humildade. Jesus assume uma forma que diferente, não há nem como compararmos com a divina, porque Deus é Espírito. Ele assume a forma humana. Ele vem até nós, ele habita entre nós e ele sofre, é tentado em todas as coisas e sofre dores terríveis de alma e no corpo.
Meus queridos, existe, eu pergunto, maior exemplo de amor e de humildade? Não existe. O próprio Deus se fazendo carne, habitando entre nós. O próprio Deus, meus irmãos, assumindo a forma humana. E nesta forma humana, e na vida que Jesus viveu aqui, Ele não veio para ser servido. Aliás, Jesus chega a dizer isso. Eu não vim para ser servido, Ele veio para fazer a vontade do Pai, e Ele veio para servir. Quando nós olhamos, meus irmãos, para Jesus Cristo no seu ministério aqui, o próprio Deus encarnado, nós não o vemos agindo como um rei, nós não o vemos agindo como Deus, sendo Ele Deus e sendo Ele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como nós lemos aqui no início do culto em Apocalipse capítulo 1, Ele que é o Alfa, o Ômega, Ele que é o Todo-Poderoso, aquele que todo joelho diante dEle se dobrará, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Nós olhamos para Jesus e o que nós vimos é Jesus servindo, Jesus amando, Jesus perdoando, Jesus sendo misericordioso, Jesus sendo machucado, ultrajado, cuspido, traído, deixado de lado. E é por isso que Isaías chegou a escrever, cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus, que ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem não fizemos caso, ele era desprezado. Meus irmãos, Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, assume a forma humana e vive uma vida aqui de serviço. E nos chama a atenção a forma como Jesus age. Nós lemos isso no Evangelho de João. Quando depois de uma viagem eles chegam até um local e Jesus vai fazer aquilo que um escravo de mais baixa estirpe deveria fazer. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele se abaixa, ele pega ali um balde com água e ele tem ali uma toalha. E ele passa, meus irmãos, a lavar os pés sujos daqueles homens. Está ali o próprio Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, encurvado, abaixado, servindo. Por quê, meus irmãos? Porque Ele está nos ensinando, queridos, a importância do que significa como membros do corpo de Cristo servirmos uns aos outros. E Ele diz, vocês me chamam de Senhor e vocês fazem bem porque eu sou. E se eu que sou o Senhor estou fazendo isso, vocês devem servir uns aos outros. É por isso, meus irmãos, que é um contrassenso entre aqueles que se dizem cristãos e discípulos de Cristo, cada um querendo ser servido, cada um querendo ser maior, como no caso daqueles dois discípulos. E a mãe deles vai dizer, olha, coloca cada um do seu lado quando entrares lá no teu reino. Jesus diz, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Não devemos buscar sermos exaltados, devemos buscar servir. Jesus, meus irmãos, nos ensina ao longo de todo o seu ministério a importância de vivermos em humildade, a importância de vivermos em amor. Jesus, o maior exemplo da história, o próprio Deus que se condicionou à posição de homem, tendo sido acusado, torturado e morto por causa dos pecados que ele não cometeu, e ele fez isso em favor dos seus. Como é maravilhoso quando nos lembramos daquele que certamente é o versículo mais conhecido da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus fez por amor. A Bíblia diz que Jesus, meus queridos, não veio ao mundo obrigado, mas ele veio por amor. Ele veio, meus irmãos, ele obedeceu ao Pai, e ele veio por vontade própria, e ele veio, assume a forma humana, vive uma vida de serviço, nasce de uma forma tão simples, vive uma vida simples, ensina o que é amar, ensina o que é servir. E nós, meus queridos, discípulos dele, não podemos viver de outra forma, a não ser em humildade, a não ser em amor. Será, meus queridos irmãos, que temos sido parecidos com Jesus? Será, queridos, que temos imitado a Jesus no que diz respeito à humildade? Será, meus irmãos, que temos imitado a Jesus no que diz respeito a serviço, a obediência, a amar um ao outro, a servirmos um ao outro? Se Jesus, meus irmãos, deu a sua própria vida pelo seu povo, por que é que nós deveríamos viver querendo ser servidos, querendo ganhar coisas, querendo a glória para nós mesmos? Se o próprio Deus, que merece todo louvor, toda honra, toda glória, assume a forma de servo e vive uma vida humilde, quanto mais nós, que não somos nada, se Deus, sendo Deus, agiu de forma humilde,
quanto mais nós deveríamos agir de forma humilde. Nosso primeiro exemplo de humildade e serviço é nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo deixa claro nos versículos 5 a 8. E depois no verso 9 ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso que vai acontecer. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós, imitadores dele, devemos viver em humildade e amor. Então eu pergunto mais uma vez, você tem, como discípulo de Jesus, vivido em humildade e amor? Se você quer um instrumento que o ajude a avaliar o seu grau de cristianismo, se você quer medir o quanto você se parece com Jesus, a questão não é quantas vezes você tem vindo à igreja, ainda que seja importante a frequência à igreja. A questão não é quanto da Bíblia você conhece, ainda que seja importante buscarmos cada vez mais conhecer as Escrituras. A questão é o quanto você é parecido com Jesus, o quanto você é humilde, o quanto você é amoroso, o quanto você está disposto a servir em amor, o quanto você está disposto a considerar os outros superiores a você mesmo, o quanto você está disposto a perdoar, a amar, a cuidar, a se dar, a se dedicar. Porque Jesus, meus irmãos, se deu a si mesmo por nós. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que ele fez. E depois ele vai dizer que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. O quanto você é parecido com Jesus. Se nós, meus irmãos, entendemos que o nosso objetivo de vida e como igreja é sermos mais parecidos com Jesus, é sermos discípulos de Jesus, é momento de avaliarmos, e só você pode fazer isso com relação à sua vida. Eu disse, não se preocupe com o outro agora. Depois você pode se preocupar para ajudá-lo. Mas agora é o momento de você avaliar o seu coração, o quanto você é parecido com Jesus. Mas, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo dá mais um exemplo. O apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. E não por vanglória, ele cita a sua própria vida. Aliás, Paulo chegou a dizer: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja comigo a partir do verso de número 15. A partir do verso de número 17. Entretanto, diz Paulo, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, diz ele, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Congratulai-vos comigo. Vejam, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está se referindo a ele mesmo. E a partir do versículo de número 12, ele vai falando do desenvolvimento da salvação, mas ele, meus queridos, ele fala sobre ele mesmo. Paulo foi diversas vezes espancado por amar a igreja e por propagar a verdade do Evangelho. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 11, a lista que Paulo deixa ali, de fato é grande. Quantas vezes, meus irmãos, Paulo passou por escárnios, açoites, naufrágio? Quantas vezes Paulo foi fustigado com varas, quantas vezes Paulo foi encarcerado. E ele diz tudo isso por amor e por serviço aos irmãos e para que o Evangelho, meus queridos, alcançasse mais e mais pessoas. O apóstolo Paulo foi um verdadeiro imitador de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, se entregou a Deus em favor da igreja. Ele que antes foi um grande perseguidor da igreja, depois de ter sido alcançado pela graça do Senhor, depois de ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, de perseguidor da igreja, ele passou a ser o maior proclamador do Evangelho, depois de Jesus Cristo, e passou a viver para a glória de Deus, a ponto como nós destacamos em Filipenses 1:21, para viver para Cristo, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, meus irmãos, passou a servir ao Senhor de todo o coração, passou a servir ao Senhor com toda a sua vida, com tudo que ele tinha, e viver para a glória do Senhor. E Paulo, meus irmãos, na sua vida, ele serviu ao Senhor Jesus servindo aos irmãos. Quantas vezes, queridos, nós lemos em Atos dos Apóstolos e vemos nas epístolas que Paulo escreveu o seu cuidado para com as igrejas. Quando nós olhamos, por exemplo, lá para Atos 20, nós vemos quando Paulo se despede dos presbíteros lá de Éfeso, e nós vemos Paulo, meus irmãos, dizendo: olha, nesse tempo, nesse período
período que eu estive aqui, nesses anos que eu estive aqui, eu não deixei de pregar o Evangelho, dia após dia, indo de casa em casa, eu estive exortando, eu estive pregando a palavra do Senhor, acompanhando vocês, e foi assim que Paulo viveu servindo a Jesus, servindo aos irmãos, servindo a igreja. Paulo, na sua lista de dificuldades e tribulações e sofrimentos, ele chega a dizer, e além disso, de tudo isso, os naufrágios, os açoites, os perigos, as espadas, Paulo diz, o que pesa sobre mim é preocupação pela igreja, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, meus irmãos, não obstante tantos sofrimentos físicos, ainda pesava sobre ele a preocupação com as igrejas. E é por isso que ele escreve a Epístola aos Coríntios, preocupado com a igreja, corrigindo a igreja. É por isso, meus irmãos, que ele escreve aos Efésios, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. É movido, meus irmãos, pela preocupação pastoral de quem ama o outro, que ele escreve as suas epístolas pastorais, ele escreve a Timóteo, ele escreve a Tito, ele escreve a Filemão. Ontem foi um culto muito especial, que eu participei lá em Campinas, porque foi um culto de emerência do meu tio. Meu tio se chama Filemão. Meu avô quis pôr nome bíblico, ele poderia ter feito como as outras pessoas, né? Marcos, Paulo, João, mas ele quis colocar nomes um pouco bíblicos, um pouco diferentes. Daí ele ter colocado num dos meus tios o nome de Efraim, no outro nomes de Silas, né? E por aí vai. E um deles, Filemão. E eu fui convidado, fiquei muito feliz que esse meu tio, Filemão, me convidou para pregar neste culto. E ao longo dos dias eu pensava qual passagem pregar. Eu queria pregar, meus irmãos, alguma passagem, por ser um culto de emerência, né, de um presbítero, mais de 30 anos servindo, eu queria falar sobre um exemplo de um presbítero. Pensei até em pregar sobre Barnabé, né, foi um exemplo. E depois eu pensei, eu vou falar sobre Paulo. Mas qual passagem destacar sobre Paulo? E pensando no nome do meu tio, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pregar, expor Filemão, que eu nunca havia pregado, que eu me lembre. E me chamou a atenção, meus irmãos, estudando a Epístola a Filemão, é capítulo único, tão pequena, são 335 palavras apenas, me parece, em grego, né, no texto grego, pouco mais de 330 palavras apenas, mas uma epístola, meus irmãos, tão rica. Alguns até dizendo, chamando a epístola da cortesia. Outros estudiosos se referindo à epístola de Paulo a Filemão como um resumo do Evangelho. Mas o que me chamou a atenção, na forma como Paulo escreve a Filemão, e eu não sei se os irmãos estão familiarizados com essa epístola, mas a epístola a Filemão, o que acontece é o seguinte, Paulo estava preso, e aliás, Paulo certamente escreveu essa epístola no mesmo período que ele escreveu a Filipenses, que nós estamos lendo aqui. Paulo escreveu essa epístola quando ele estava preso em Roma, e Paulo teve contato com um homem chamado Onésimo, era um escravo fugitivo. Onésimo tinha fugido de Filemão, Filemão era o seu senhor, naquela época era comum a escravidão, e Onésimo fugiu lá de Colossos, até foi parar em Roma, onde Paulo estava preso. Em contato com Paulo, Onésimo foi alcançado pela graça de Deus e passou a ser um crente em Cristo Jesus. Filemão morava em Colossos e tinha uma igreja que se reunia na casa dele. E o seu filho e a sua esposa também, quando Paulo escreve, endereça a sua carta, foi para eles também. E o que Paulo faz agora? Me chama a atenção, meus irmãos, como de forma humilde. Aliás, Paulo já começa a epístola, não dizendo assim, se intitulando o apóstolo do Senhor Jesus, que ele poderia dizer, mas ele diz, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus. Paulo, meus irmãos, vai escrever a um senhor de escravos, se colocando como também um escravo, mas um escravo de Jesus. O que me chama a atenção em Paulo, nessa epístola, e me chamou muita atenção quando eu estudei essa epístola para pregar ontem, foi a forma tão amorosa e humilde que Paulo se colocou com relação àquele homem rico chamado Filemão. Paulo, meus irmãos, escreve a Filemão, rogando a Filemão que receba agora Onésimo, não como um escravo, mas como um irmão em Cristo Jesus. E Paulo, meus irmãos, usa, depois você lê essa epístola, Paulo usa de uma linguagem tão amorosa, não com orgulho ou com arrogância. Aliás, ele até poderia dizer assim, olha, eu te ordeno como apóstolo de Jesus Cristo, que recebas a Onésimo como um irmão em Cristo. Não, ele diz assim, eu lhe estou pedindo de coração, como se você estivesse me recebendo, Filemão. Que forma amorosa e humilde que Paulo trata ali.
Então, meus queridos, eu olho para a vida do apóstolo Paulo e vejo como Paulo de fato era imitador de Jesus, porque ele agiu com humildade, ele agiu com amor, ele se coloca, meus irmãos, quando ele recebe Onésimo ali, ele poderia ter dito, olha, eu já tenho muitos problemas, eu já tenho muita coisa para fazer, eu não preciso agora de um escravo fugitivo para me dar trabalho. Ou simplesmente Paulo poderia ter recebido aquele homem, ter orado por ele, ter dito, olha, eu vou interceder por você, vai em paz. Não, o que ele faz? Onésimo, ao saber da história dele, diz, eu vou interceder por você, é o que ele faz. Ele se coloca, meus irmãos, diante de Filemão e Onésimo, e ele pede de forma encarecida, de forma amorosa, para que agora Filemão receba aquele homem, não como escravo. Paulo chega a dizer, Filemão, se ele te deve alguma coisa, é possível até que Onésimo tenha furtado Filemão e fugido. Ele diz, olha, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, e eu irei pagar. Me faz lembrar a parábola que Jesus conta do bom samaritano, que passando, depois de ter passado um levita, depois de ter passado um sacerdote, atravessa a rua, está aquele homem caído. Jesus conta que passa um samaritano. Não conhecia aquele homem, não tinha nada com aquele homem, não poderia receber nada em troca daquele homem, mas ele para, ele cuida, ele chega a colocar aquele homem no seu próprio animal, leva até uma hospedaria e diz assim, olha, cuida desse homem, está aqui o dinheiro, e se precisar de mais eu pago. E Jesus está dizendo quem é o nosso próximo, a quem nós devemos amar como amamos a nós mesmos. Paulo, meus irmãos, é um exemplo de humildade e amor, porque ele era um imitador de Jesus Cristo. Mais uma vez eu pergunto, você é parecido com Jesus? Você tem se tornado cada dia mais parecido com Jesus? Como Tiago disse ainda há pouco, você tem se tirado as vestes, como nós lemos ainda há pouco, você tem tirado aquelas vestes contaminadas de pecado, de imundícia e se revestido do novo homem, neste processo de santificação que nos leva a sermos mais parecidos com Jesus. Mas, meus queridos, o apóstolo Paulo cita mais um exemplo. O exemplo de Timóteo, a partir do verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Não o que é de Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, agora Paulo cita Timóteo. Timóteo era alguém que Paulo conhecia muito bem. Timóteo vinha de Listra. Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, aliás, Paulo até elogia que ele, desde a infância, conhecia as Sagradas Escrituras, ele teve uma avó e uma mãe muito piedosas elas foram, e Timóteo, meus irmãos, conhecia as Escrituras, e apesar de muito jovem, começou a servir ao Senhor, e Timóteo, queridos, foi tutelado de Paulo, Paulo foi o seu mentor. Olha que privilégio para Timóteo, ter como mentor aquele que era imitador de Jesus, e Timóteo, meus irmãos, foi um grande companheiro de Paulo. Eu não vou aqui me delongar falando muito sobre Timóteo por causa do nosso horário, mas para resumir, meus irmãos, Timóteo foi orientado por Paulo, Timóteo foi tutelado de Paulo, Timóteo, meus irmãos, cresceu na fé, cresceu no conhecimento do Senhor Jesus, e Timóteo foi um grande companheiro de Paulo, nas viagens que Paulo fez. Em muitas epístolas que Paulo escreveu, nós lemos a respeito de Timóteo. Quando nós lemos, por exemplo, como eu disse, estudando sobre a epístola a Filemão, nós vemos que Paulo cita também a Timóteo. Ele começa no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão. Timóteo estava ali quando Paulo escreveu aquela epístola, e certamente quando Paulo escreveu outras mais. Era de fato um companheiro, alguém que caminhou ao lado, alguém que Paulo conheceu, alguém que Paulo viu exemplo no dia a dia. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, a partir do versículo 19, ele está dizendo, olha, eu espero no Senhor mandar-vos Timóteo, o mais breve possível. A quem ele resolve mandar? A Timóteo. Por que é que Paulo diz que esperava mandar a Timóteo? Ele diz, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E por que, meus irmãos? No verso de número 20 ele deixa claro, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide
dos vossos interesses. Paulo, meus irmãos, poderia enviar outras pessoas a Filipos. Paulo poderia enviar tantos outros a Filipos, mas ele chega a dizer: eu não consigo enxergar ninguém que tenha maior sentimento, aqui a ideia de maior amor, de maior cuidado com relação à vida de vocês. E ele diz no verso 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Quem busca o que é seu próprio é o egoísta. É aquele que só pensa em si mesmo. Mas Paulo está dizendo: eu não vou mandar esse tipo de gente. Eu não vou mandar alguém que é egoísta, alguém que está preocupado apenas consigo mesmo. Eu vou mandar alguém que está preocupado em servir a Jesus de todo o coração e que está preocupado com vocês, com os irmãos. Eu vou mandar alguém que cumpre o que Jesus diz lá em Mateus 22, 37 a 39. Alguém que ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e alguém que ama o próximo como ama a si mesmo. É este, meus irmãos, que era Timóteo. Exemplo, queridos, de humildade, exemplo de amor. Paulo diz que Timóteo é o único apropriado para ser enviado aos filipenses, pois diferentemente de muitos, todos buscam os seus próprios interesses. Timóteo sinceramente buscava o bem-estar dos filipenses. Era alguém que estava preocupado com o outro, com o bem-estar do outro, mais do que preocupado com o seu próprio bem-estar. Que tipo de crente é esse? Tão diferente dos crentes dos dias atuais. Que espécie, me parece até que em extinção nos dias de hoje. Alguém que está preocupado mais com os outros do que com seus próprios interesses. Eu não vejo, meus irmãos, no sistema chamado socialista ou comunista isso. De pessoas que dizem preocupar-se com o interesse dos pobres, mas que no fundo estão preocupados mais com seus interesses, e quando você olha, estão se enriquecendo cada vez mais em detrimento daqueles que eles dizem defender. E eu não vejo isso também, meus irmãos, em nenhum dos outros segmentos políticos ou partidos, porque o que me parece que impera em todos eles é o interesse próprio, os seus próprios interesses. E se engana, e se frustra alguém que vai colocar a sua esperança num partido político ou em algum político qualquer, porque nós olhamos para eles e o que nós vemos são pessoas buscando os seus próprios interesses. Mas Timóteo é uma pessoa diferente. Sabe por quê? Porque ele era um imitador de Jesus Cristo, que buscou, meus irmãos, os nossos interesses acima do dele, a ponto de entregar a sua vida por nós. Timóteo era assim. E por fim, meus irmãos, eu quero citar o último exemplo que Paulo cita, que é o exemplo de Epafrodito. Veja a partir do verso de número 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus irmãos, olha que coisa bonita, que Paulo fala aqui de Epafrodito, neste último versículo, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus queridos, note a mente de Epafrodito. Ele não fica angustiado porque estava doente. É interessante Paulo dizer que a angústia de Epafrodito não é porque estava doente, mas porque souberam que ele mesmo estava doente. A preocupação de Epafrodito é porque os irmãos haviam sabido da sua doença e agora ele estava preocupado com os irmãos. Sua preocupação era com os irmãos que haviam descoberto que ele adoecera e não com a sua saúde ou doença. Está aqui, meus irmãos, o exemplo de alguém que ama o outro. Está aqui, meus irmãos, o exemplo de alguém como Paulo escreve um pouco antes, aqui nos primeiros versículos do capítulo 2, que coloca o outro como superior a si mesmo, como alguém que não busca vanglória, glória para si mesmo, mas que, como ele diz no final do versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Está aqui alguém, meus irmãos, o exemplo de alguém que ama de fato e de verdade.
Seu problema de saúde quase o levou à morte, no entanto, nas palavras de Paulo, Deus foi misericordioso com ele, com o próprio apóstolo Paulo. Epafrodito, querido, se colocou à disposição e servia para suprir uma necessidade que a igreja de Filipos não podia dar. Ele buscava tanto o interesse da igreja de Filipos em ajudar Paulo, quanto a necessidade de Paulo em ser ajudado. Que exemplo, meus irmãos! Epafrodito foi um servo, Paulo chama aqui de companheiro. Epafrodito, o nome Epafrodito significa amável, significa encantador, pode ser traduzido também como simpático, e certamente esse nome fazia muito jus aqui, meus irmãos, ao próprio Epafrodito. Era alguém amoroso, era alguém simpático, no sentido de se simpatizar com os outros, de ter cuidado com o outro. Durante o cumprimento da missão, nós lemos aqui, Epafrodito adoeceu gravemente em Roma, porém cumpriu sua missão de suprir o missionário. Epafrodito, mesmo adoentado, vai cuidar do apóstolo Paulo. E, meus queridos, a igreja do Senhor Jesus é construída por homens e mulheres que se destacam com suas virtudes, motivações e honra. Pela manhã, os irmãos viram hoje no boletim, por ocasião do Dia do Homem Presbiteriano, os exemplos de homens que foi colocado na mensagem pastoral do boletim, e nós temos aqui mais 4 exemplos de homens que nós devemos imitar, e as mulheres também devem imitar. Paulo, acima de tudo, Jesus Cristo, Paulo, Timóteo, Epafrodito. Paulo, meus irmãos, chama Epafrodito aqui de meu irmão, no versículo 25. Somente irmãos sacrificam-se pelos outros, e como é estranho quando nós vemos fora pessoas que não são verdadeiramente irmãos, eu citava um exemplo hoje à tarde na reunião do Ministério de Família, de um homem que estava no seu carro, e quando ele viu um outro com um carro parado, quebrado, ele desceu e foi ajudar aquele homem, e só saiu dali depois daquele homem foi ajudado. E eles se trataram como irmãos, ele nunca tinha visto. Mas eles não eram irmãos em Cristo Jesus, eles eram irmãos de uma loja da maçonaria. E nem frequentavam, pelo que eu me lembro, a mesma loja maçônica. E o que eu dizia à tarde é como é estranho pessoas que não são irmãos em Cristo Jesus, são irmãos por causa de uma sociedade, de uma seita, ou seja lá como queiram chamar, essa tal de maçonaria. Mas que não são irmãos em Cristo Jesus, mas que cuidam um do outro, a ponto de parar de querer ajudar e de só sair dali depois de ter ajudado. E nós, crentes em Cristo Jesus, irmãos de fato em Cristo Jesus, irmãos de verdade em Cristo Jesus, às vezes passamos ao largo. Às vezes fazemos como o sacerdote ou levita diante daquele homem que estava caído na estrada da parábola do bom samaritano. E não estamos preocupados com o nosso irmão, apesar de chamá-lo de irmão. Meus queridos, Epafrodito não era esse tipo de gente. Foi alguém, queridos, que cuidou de Paulo, foi alguém que se preocupou com os filipenses, foi alguém, meus irmãos, que estava disposto, como diz Paulo, a dar a própria vida, impulsionado pelo amor e pela gratidão. O sentimento que impulsionava Epafrodito era o amor ágape, sacrificial, que não media esforços para alcançar os alvos cristãos. Foi por amor sincero, meus irmãos, que Epafrodito viajou cerca de 2.000 quilômetros da Macedônia até Roma para cuidar de Paulo, podendo com isso perder muito, inclusive sua própria vida, através de um acidente na viagem ou da enfermidade contraída, como aconteceu, e ele adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. Quantos Epafroditos nós temos nos dias de hoje? Quantos Timóteos, quantos Paulos nós temos nos dias de hoje? Quantos Jesus, quantos imitadores de Jesus? Nós aprendemos, meus queridos irmãos, neste capítulo 2 de Filipenses, que nós somos chamados como crentes em Cristo Jesus para vivermos em humildade, em amor, em simplicidade e humildade, considerando os outros superiores a nós, servindo uns aos outros. Nós aprendemos, queridos, a sermos imitadores de Jesus. O quanto você se parece com Jesus.